Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a 31ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os nossos palpites. O Cuiabá foi derrotado pelo RB na rodada passada. O time soma 2 derrotas seguidas e está na zona de rebaixamento. No jogo contra o RB saíram na frente, cobrando pênalti ainda no primeiro tempo, mas levaram a virada. A fase não é boa para o Cuiabá, mas pelo menos deram sorte aí que os adversários diretos não venceram também na rodada. Agora encaram o Flamengo, que vem do empate na rodada passada jogando contra o Inter. O Flamengo foi superior na partida, criou mais chances, teve mais proposta ofensiva contra um Inter bem fechado. Mas o Mengão parou na zaga do Inter, não conseguiu fazer os gols, ficou no 0-0 e deve poupar os titulares, vai poupar os titulares nesse jogo contra o Cuiabá. Alguns não foram nem relacionados. Bom, para o jogo entre Cuiabá e Flamengo, eu aposto nos reservas do Flamengo. Flamengo 2-1 vai ser o meu palpite. O Coringão decepcionou na rodada passada, ficou só no empate contra o Juventude, lanterna da competição. O Corinthians não fez um bom jogo, mas no geral está bem na competição, segue lá no G4 do Brasileirão. Agora vão enfrentar o Atlético Paranaense, que ficou no empate contra o Fortaleza e acabou sendo lucro, já que o Atlético foi buscar esse empate no finalzinho da partida, nos acréscimos do segundo tempo. O Atlético Paranaense vai com o time titular, já o Corinthians deve poupar jogadores. Tem essa vantagem o Atlético Paranaense. O Corinthians deve poupar pensando na final da Copa do Brasil, ou seja, acho o Atlético Paranaense favorito mesmo jogando fora de casa contra um time do Corinthians que deve ser misto ou reserva. Eu acho que vai ser misto o time do Corinthians. Eu aposto no Atlético Paranaense vencendo essa partida, que é um confronto direto entre dois times que sonham com uma vaga na Libertadores. Atlético Paranaense 2-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Inter apostou numa proposta bem defensiva na partida contra o Flamengo. O Mano Menezes estacionou o time na zaga, explorando assim os contra-ataques. Foram bem demais defendendo, conseguiram frear a equipe rubro-negra. O Moledo foi bem pra caramba no jogo. No ataque, o Inter criou algumas chances, principalmente com o Pedro Henrique, mas não chegou a fazer gols. O jogo terminou 0-0. Era um confronto direto de dois times que brigam por uma vaga na Libertadores, ou seja, acabou sendo um bom resultado por ser fora de casa a partida. Bom resultado para o Inter. Bom, agora o Inter vai ter pela frente o Goiás, que ficou só no empate no jogo contra o Ceará. O Ceará saiu na frente, o Goiás foi buscar o empate no finalzinho da partida. O Goiás que jogou grande parte do segundo tempo com um a mais, já que o Vina do Ceará foi expulso. Mesmo assim, não conseguiu a vitória, ficou no empate. Bom, para o jogo entre Inter e Goiás, o Inter é favorito. Eu aposto no Inter vencendo por 3-1 essa partida. O São Paulo vem da vitória merecida para cima do América Mineiro. Lutaram até o fim e foram buscar o gol da vitória já na reta final da partida. Vitória merecida do time comandado pelo Ceni. A terceira vitória seguida do São Paulo nesse Brasileirão, vive um bom momento. Agora encaram o Botafogo, que voltou a vencer no Brasileirão depois da derrota para o Palmeiras na rodada passada. Nessa rodada, derrotaram a equipe do Avaí de virada, foram buscar a vitória jogando fora de casa. São Paulo e Botafogo estão próximos na tabela, estão colados na tabela do Brasileirão, buscando uma vaga na Libertadores, sonhando com uma vaguinha
na Libertadores ou na pré-Libertadores, pelo menos. Bom, promessa de um jogo interessante. Bons times, eu espero um bom jogo. 2-2 vai ser o meu palpite para essa partida. Jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, o Fortaleza deixou a vitória escapar. No finalzinho do jogo, acabaram levando o gol de empate. O Fortaleza, que vai tendo uma recuperação incrível no Brasileirão e sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Seguem vivos nesse sonho. Agora vão ter pela frente um bom desafio contra o Avaí, desesperado, com 3 derrotas seguidas e na vice-lanterna da competição. O Avaí perdeu mais uma posição depois da derrota para o Botafogo, levaram a virada no jogo contra o Fogão, saíram na frente, não resistiram, tomaram 2 gols e perderam a partida. A fase não é nada boa para o Avaí, que tem que vencer nessa rodada para sair desse desespero que se encontra no momento. Bom, para o jogo entre Fortaleza e Avaí, eu aposto no Fortaleza. Fortaleza 2-0 vai ser o meu palpite. O Coritiba foi amassado pelo Palmeiras na rodada passada, perderam por 4-0. O time não entrou na zona de rebaixamento, mas está ali coladinho com o Z4. Vai ter sofrimento para o torcedor do Coritiba até o fim do campeonato. A fase não é nada boa. Agora vão ter pela frente o RB, que voltou a vencer no Brasileirão. Derrotaram a equipe do Cuiabá. O RB finalmente volta a vencer. O time do RB é favorito, na minha opinião, nessa partida, mas eu vou apostar na vitória do Coritiba jogando em casa. Promessa de um jogo interessante. Coritiba 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Galo venceu mais uma no Brasileirão, segunda vitória seguida. Isso não acontecia há algum tempo. O Galo vai se encontrando agora na reta final do Brasileirão. O time derrotou o Santos na rodada passada. No finalzinho do jogo foram buscar a vitória, cobrando pênalti convertido pelo Nacho Fernandes. Vamos ver se agora o Galo engrena, pelo menos nessa reta final de Brasileirão. Vão ter pela frente, na próxima rodada, o time do Ceará, que ficou só no empate no jogo contra o Goiás. O Ceará até saiu na frente, mas acabou levando o empate. Jogaram grande parte do segundo tempo com 1 a menos depois da expulsão do Vina, ou seja, acabou sendo um bom resultado, ainda que o gol de empate tenha saído nos acréscimos da partida. Dava para ter saído com a vitória, mas o empate foi um bom resultado pelas condições da partida. Para o jogo entre Galo e Ceará, o Galo é favorito, mas eu vou apostar no empate. 1-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O meu Flusão deu mole demais na rodada passada. Acabaram sendo derrotados pelo Atlético Goianiense, que era o vice-lanterna da competição, até derrotar o Flusão. O time do Fluminense chegou a abrir 2-0, acabou levando a virada para 3-2. Foram mal demais, principalmente no segundo tempo da partida. Mesmo assim, estão bem lá na parte de cima da tabela. Sonhar com o título já não dá mais, ficaram longe demais do Palmeiras. Agora vão ter pela frente o América Mineiro, que foi derrotado pelo São Paulo na rodada passada. Mereceram a derrota, foram mal no segundo tempo da partida. O São Paulo foi superior, atacou mais, criou mais chances e mereceu a vitória. Mesmo assim, o América está bem na competição, sonha ainda com uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. Tanto faz aí, já seria grande demais uma vaguinha na Liberta ou na pré para o América Mineiro. Mais uma vez na Liberta, seria aí a segunda passagem seguida pela Liberta. Estiveram nesse ano, podem estar na próxima edição também. Seria grande demais para a história do América Mineiro. Bom, para o jogo entre Fluminense e América, eu aposto no América. América 1-0 é o meu palpite para essa partida.
O Dragão tá vivo no Brasileirão, segue na zona de rebaixamento, mas a vitória para cima do Fluminense dá moral demais para a equipe goiana. Chegaram a estar perdendo por 2-0, foram buscar o 3-2. Que jogo fez o time goiano? Tá na zona, mas ganha moral e isso importa demais nessa reta final do Brasileirão. A fase continua complicada, mas vamos lá, são 2 vitórias seguidas. Tá encontrando um caminho o time goiano. Agora vão ter pela frente o Palmeiras. Isso pode ser desanimador, já que o Palmeiras atropelou o Coxa na rodada passada. Passaram por cima, meteram 4-0 sem dó, sem piedade no Coritiba. O Palmeiras segue inabalável na busca pelo título e vai ser campeão brasileiro cedo ou tarde. Daqui a pouco o Palmeiras vai confirmar esse título do Brasileirão. Merecido, jogaram demais nesse Brasileirão, estão sobrando. Pro jogo dessa 31ª rodada entre Atlético Goianiense e Palmeiras, eu aposto no Palmeiras 3-1 vai ser o meu palpite. O Santos foi derrotado pelo Atlético Mineiro na rodada passada. Não deram sorte, fizeram um pênalti na reta final do jogo. O João Paulo quase defendeu o pênalti, mas a bola acabou entrando. O Santos tem que abrir os olhos porque está próximo da zona de rebaixamento. Precisa vencer. Agora vão encarar o lanterna da competição, o Juventude, que foi até bem na rodada passada, ficou no empate contra o Corinthians. Na teoria, o Corinthians era favorito, mas o Juventude foi guerreiro na partida e buscou o empate. Bom, para o jogo entre Santos e Juventude, temos um favorito, é o Santos jogando em casa. Santos 2-0 vai ser o meu palpite para esse jogo da 31ª rodada. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, é de graça. Manda um salve para o Douglas Palpiteiro, tamo junto. Valeu e fui!